Shalom, 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 meus queridos, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz dia a todos nós, em nome de Jesus, e trazendo a palavra de Deus para a nossa meditação. Falamos sobre a questão da ressurreição em Cristo e continuaremos, querido, a falar mais um pouco. E hoje eu quero trazer aqui uma questão que todo mundo tem medo, que é a questão da morte. Olha lá, a questão da morte e os seus grilhões. Então essa é uma coisa muito interessante, que muitos cristãos têm medo da morte, né? Quem é que não tem? Mas eu quero trazer aqui a luz da palavra de Deus, que você vai ver que não é esse bicho todo. Mas, em primeira mão, eu quero agradecer a todos vocês. Olha, o meu carinho, meu amor a todos vocês que nos assistem, que nos ajuda a divulgar esta obra de Deus. Muito importante o seu comentário. Faça ali o seu comentário, um breve comentário, dá um likezinho e nos ajude a divulgar esta obra de Deus. Querido, o nosso Brasil e o mundo afora aí é carente de ouvir a palavra de Deus como ela é. Uma palavra simplificada, uma palavra rápida e que você pode entender através da nossa interpretação da palavra de Deus. E você é o nosso missionário, você é esta pessoa que nos ajuda a divulgar esta palavra de Deus através do nosso canal. Como nós já falamos, não temos um cenário bonito, nós não temos muita pompa, nós só temos simplesmente a palavra de Deus e o carinho, o amor de todos vocês que nos ajuda a divulgar esta palavra de Deus. Eu espero que essas palavras que estão sendo ministradas aqui através do Espírito Santo de Deus em mim possa abrir mais um pouco o seu entendimento, você possa se aprofundar, voltar a ter o desejo, se você não tem, de estudar a palavra de Deus. Você que tem dificuldade de entender a palavra de Deus, esta palavra é para você, uma palavra simplificada. Nós estamos aqui tentando trazer a palavra do jeito que ela é, para que você possa entender a palavra de Deus, amém? Glória a Deus! Então eu quero dizer a vocês, meus amados, que eu estou muito alegre, muito feliz pela participação de vocês no nosso canal. Que o Senhor Deus continue abençoando a cada um de vocês e lembrando sempre a vocês, nós precisamos muito da sua ajuda. Você é uma peça fundamental, então não esqueça de deixar o seu comentário, dar um alô aí ao pastor, né? Dizer se está gostando, se não está gostando, tudo isso faz parte. Nós estamos aqui para melhorar cada dia mais, para trazer o melhor para você, tá bom, meus queridos? Então vamos para a palavra de Deus. Olha só o tema que eu quero trazer para vocês. Carne e sangue não herdará o reino de Cristo. Ih, pastor, carne e sangue não herdará o reino de Cristo. E quero trazer um mistério de Deus para você. Quando a última trombeta tocar. E o que significa isso? A trombeta de Deus, quando ela tocar, significa, querido, que a ressurreição dos mortos e logo em seguida a ressurreição, o encontro, o arrebatamento, aliás, dos vivos nos ares com Cristo Jesus, como nós falamos aqui no nosso último vídeo. E a questão da morte, olha aí, a questão da morte. Questão da morte, querido. Ô morte, onde estás o teu aguilhão? Onde estás, ó inferno, a tua vitória? E a vitória do inferno? De Satanás, da besta, dos seus demônios? Eu quero falar, querido, que o inferno ela não foi feito para o homem. O inferno ela foi feita para Satanás, para a besta e os seus demônios. Não foi feito. Deus ama o homem. Independente de cor, independente de religião, Deus ama o homem. Deus abomina, ou seja, Deus não gosta do pecado. Por quê? Porque ele é santo, ele é santo. E eu quero chamar a atenção de vocês que é necessário a santificação. Pastor, o que é a santificação? Olha aí, né? O que é a santificação? A santificação, ela vem pelas renúncias, a separação de quê? Do pecado, das coisas mundanas, das coisas desse mundo. Porque quando nós começamos aqui o nosso diálogo de hoje, nossa história, nós falamos que carne e sangue não herdará o reino de Cristo. E nós queremos ir para onde? Para o reino de Cristo. E para isso, temos que haver o quê? Uma santificação.
Uma renúncia. Uma renúncia. Se lembra que Jesus renunciou tudo e foi para a cruz, renunciou até sua própria vida por nós, e ali ele verteu o sangue dele, ali ele morreu, mas glória a Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então você tem que morrer. Morrer para quê? Para este mundo pecaminoso. Se você quer vencer a morte, olha lá. Se você quer ir para o céu, querido, você tem que morrer. A questão é essa, morrer para o pecado. Porque o pecado é bom, é prazeroso. E por isso que as igrejas estão infestadas de pecado. Em todos os lugares. E por onde entra o pecado? O pecado ele entra pela legalidade que nós damos, pela nossa desobediência, pela nossa falta de presença do Espírito Santo em nós, tendo total domínio, pela falta da obediência à lei, os estatutos e os mandamentos do Senhor, e queremos ir para o céu. Aí, meu irmão, meus queridos, não vai. Por que não vai? Porque lá no céu, querido, só vai entrar lavado e remido pelo sangue. Falei aqui sobre a ressurreição, a perseverança daqueles que perseverar até o fim, até o toque da última trombeta, quando Cristo vier buscar a igreja, a noiva. Tenho explicado tudo isso aqui para vocês. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos nos preparando, estamos nos lapidando. Você não vai passar por um período de purgatório. Isso é ilusão. A palavra de Deus ela é bem explicadazinha. Então, quando você sair daqui, ou céu ou inferno. Acabou. Pastor, isso é duro. Céu ou inferno? Ou Hades, ou seio de Abraão. O que é Hades, pastor? O Hades é um lugar semelhante ao inferno. E o seio de Abraão? Um lugar semelhante aos céus. Lembra daquela passagem do rico e do pobre, de Lázaro? Então, ele disse que era um lugar de tormenta. E Paulo falando aqui, quando nós vimos aqui na carta, na nossa última carta, no nosso último vídeo, que depois que a igreja subir e quem ficar aqui vão ter dores semelhantes a dores de parto, como uma mulher que está parindo, dando luz a uma criança. Então deve ser dores terríveis e eu não quero isso para mim e também não desejo isso para você. Jesus não quer isso para você, amado. Então vamos aqui para a palavra de Deus. Carne e sangue nos dará o reino de Cristo. Vem o mistério do Senhor. Onde está a morte? O teu aguilhão, e onde está o inferno? A tua vitória. A última trombeta, o último toque, larido, sonido da trombeta de Deus. Isso significa o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Para nós que somos cristãos, que cremos em Cristo, que temos uma vida voltada para o Senhor, é algo maravilhoso, é algo tremendo. É o nosso maior triunfo da igreja. Onde depois disso aí, olha só, olha a dica, a morte, o inferno serão derrotados para sempre e não terão mais vez sobre a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Então vamos descobrir esses mistérios junto comigo hoje. Então 1 Coríntios, mais uma carta do apóstolo Paulo, agora ele escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, os irmãos que viviam em Corinto. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a esse povo que vivia lá em Corinto. Então, quando você vê primeira carta ao Coríntios, segunda carta, 1 João, 2 João, 3 João, então ele escreve essas epístolas às igrejas, né, que se refere às igrejas, aos irmãos, nesse determinado lugar. Então vamos dizer, primeira carta a Aracaju, primeira carta a São Paulo, a Rio de Janeiro, segunda carta, terceira carta de quem? De fulano de tal. É isso que significa. Então, primeira carta aos Coríntios. Então vamos lá para o versículo de número 50. Número 50. Agora digo isto, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Olha lá. A corrupção nos dará a incorrupção. Então a coisa tem que ser pura, a coisa tem que ser verdadeira. O sujo não se mistura com o limpo, trevas não se mistura com luz. Então ele diz bem claro: a corrupção, nem a corrupção herdará a incorrupção. E eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormirão, mas todos seremos transformados. Então Paulo está dizendo que nem todos dormirão. Por quê? Por causa do arrebatamento da igreja.
por causa dessa vinda de Cristo. Mas não fique pensando você que Cristo vai vir como ele veio, como um cordeiro, e vai estar passeando pela cidade, vai na igreja de fulano de tal, na igreja de ciclano. Não, querido, acabou. Não pense desse jeito, porque não é. Apareceu aí um grande apóstolo, um grande não sei o que, um grande irmão e grande irmã, falando isso, soltando fogo pela boca e tal. Não é assim. A igreja será arrebatada e encontrará com Cristo nos ares. Assim diz, nas nuvens. Primeiro, os que dormem, os que estão mortos em Cristo Jesus. E segundo, os que estarão vivos quando a última trombeta tocar. Então, Deus tocará a trombeta dele e todos nós que estamos aqui na terra, vivos, subiremos e encontraremos Cristo nos ares. E ali começará o período da boda do Cordeiro e o inferno totalmente dito aqui na terra, dominado pelo anticristo, a besta e os seus demônios. Então será muito difícil para aquele que quiser se arrepender. Por isso eu estou chamando a sua atenção para que você se arrependa agora. Renuncie o pecado, comece uma vida de santificação para Deus. Apocalipse 22, ela dá uma regra. E eu quero dizer a você, você que obedece os estatutos e os mandamentos de Deus, não se preocupe, continue firme, continue ataviado, continue sendo essa noiva maravilhosa que Cristo vai encontrar com você. Olha que maravilhoso, e vai vencer o quê? A morte. Então vamos continuar aqui. Ele fala mais, no momento não abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão já sem pecado, sem nada, querido, com o corpo glorificado, com o corpo celestial. E nós seremos também transformados. Então essas dores, essas mazelas, essas doenças, tudo que Satanás injetou na gente, tem injetado através do pecado, vai desaparecer. E subiremos e estaremos com o corpo glorificado, com o corpo celeste. Olha que maravilha! O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Então você tem que crer nisso e abrir o seu coração hoje. Pastor, eu não entendia, eu achava que o evangelho era uma coisa tão complexa que eu não poderia mais beber, eu não poderia mais fumar um cigarro, eu não poderia mais cheirar isso, eu não poderia mais trair, Não, olha só, Jesus, ele te ama. Então a questão é uma decisão sua. Se você quer morar no reino de Deus, o reino de Deus é santo. Então é necessário que você se santifique para morar no reino de Deus. Então não é por força, não é por violência, mas sim pela santa e gloriosa palavra de Deus. Ele veio para quem? Para os mansos, para os humildes de coração. Então, querido, se você quer passar a eternidade no lago de enxofre, no inferno, sendo castigado, e você é consciente das coisas que estão acontecendo, e o bicho não morre, a dores é constante. Paulo diz que aqui, no tempo da tribulação, as dores serão como dores de uma mulher de parto. Imagina no inferno, querido, eternamente. Acabou, não tem mais outro julgamento. Depois daquele julgamento, acabou. Então o Senhor está dando essa oportunidade agora, e Ele fala maravilhosamente. Então nós subiremos com Ele com o corpo transformado, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então se você vai ter esse corpo imortal, olha lá, esse corpo imortal, né, que não está mais sujeito a essas doenças, essas mazelas infernais daqui da terra, é necessário, querido, aleluia, glórias a Deus, que você tenha um encontro maravilhoso com Cristo Jesus e permaneça firme na presença do Senhor. Olha, eu quero deixar bem claro, esse mesmo apóstolo que está escrevendo aqui aos Coríntios, ele fala lá no livro de Efésios, que nós temos que estar revestido de quê? Da santa e gloriosa palavra de Deus. O dia mau vem para todo mundo, os ataques vai estar sempre vindo constantemente. Eu creio que agora mesmo está vindo ataque sobre a sua vida. Mas se você está com o capacete da salvação, a sua mente blindada com a palavra de Deus, o inimigo não tem o poder, querido, de injetar as setas malignas dele. Lembre-se desse corpo, olha, imortal que você vai receber.
Isso não é maravilhoso? Isso não é fábula, isso é a palavra de Deus como ela é. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Então está bem claro, revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestirá da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem? Na vitória da igreja. Na vitória deste povo santo, desse povo que chora, desse povo que se ajoelha, que clama, que se veste de pano de saco, desse povo que renunciou aos prazeres da carne, que vive ali na presença do Senhor, se preparando para este dia glorioso. Querido, esta é sua maior vitória em nome de Cristo Jesus. A qualquer momento, essa trombeta vai tocar. E aí agora, querido, como vai ser? O Senhor está te chamando agora. O Senhor está te chamando agora. Então, para que você tenha esse privilégio de ser arrebatado, de se encontrar com Cristo nos ares, com um corpo imortal, incorruptível, longe das doenças, das pragas, das maldições e do inferno, Ele está dizendo aqui bem claro. Ele está falando aqui: aonde está a morte? A morte foi derrotada, não vai existir mais morte para você, acabou. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o maior triunfo da igreja. Esse é a maior alegria da igreja. Essa é a nossa maior recompensa, querido. Fora os galardões, que nós vamos falar sobre galardões. Então, não tem coisa melhor. Olha o que Jesus está falando através do apóstolo Paulo. Isso é maravilhoso. Por isso que eu gosto de falar sobre Paulo, né? Das cartas paulinas. Eu gosto muito de me deleitar, querido, nos estudos das cartas paulinas. Eu gosto muito, acho maravilhoso. Olha que maravilha. Onde estás agora, ó morte? A morte foi tragada na vitória da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Quando ele pensava que ali, quando Cristo morreu, estava tudo consumado, não, querido, começava agora um novo triunfo. Aleluia. E Cristo vai lá, prega para aqueles que estão em prisões e sai, vem agora, e depois ele encontra com seus discípulos, termina os ensinamentos, sobe e passa a igreja para o Espírito Santo que está aqui agora operando em mim, em você, nesse exato momento, dizendo: filho, filha, tudo isso que você está passando é momentâneo, veja o que eu tenho preparado para você. Aleluia. Por isso que vale a pena esse sacrifício. Por isso que vale a pena você renunciar a esta vida de pecado, esta vida imunda. Satanás, ele tem prendido, tem amarrado, tem escravizado as pessoas, querido. Tem sido cavalo deles por anos. Espíritos hereditários, espíritos territorialistas, principados, potestades, todos dominados, todos ateados, todos vencidos em Cristo Jesus. Aleluia. Esses demônios, esses espíritos maus que vêm aí atanazando, tirando a sua alegria, tirando a sua paz, escravizando vocês com doença. Você vê que hoje a medicina, ela se rende ao Senhor Jesus. Grandes médicos têm dado testemunho deste poder maravilhoso de Deus, que algo sobrenatural acontece com os pacientes dele quando eles verem que não tem mais solução, que a medicina chegou no ponto final, e aí entra a ação espiritual, entra a ação do Espírito de Deus ali, e essas pessoas são curadas. Eu estou falando disso, amado. Eu estou falando deste Deus maravilhoso. Eu estou falando desse corpo glorioso, desse corpo sem pecado algum, que esse choro que você está chorando hoje, aleluia, o Senhor enxugará as suas lágrimas e não vai haver mais choro. Então, amado, se eu fosse você, eu se converteria hoje de todo o seu coração, rasgaria as suas vestes
rasgaria o seu coração diante do Senhor, vestiria-se de pano de saco e pedia ao Senhor: Senhor, me dá um coração de carne, me dá um coração novo, me dá um coração obediente ao Senhor, para que eu possa ser esse noivo, aleluia, eu possa ser essa noiva, aleluia, em busca deste noivo maravilhoso, aonde estaremos ali reinando em glória juntamente com Ele. Este é o convite que o Senhor está fazendo para você hoje. Repreenda, querido, o Senhor te dá autoridade, o Senhor te dá poder, igreja, para você repreender este mal que tem amarrado você. Eu quero que esta paz de Cristo, este amor, esta alegria, ela agora invada aí a sua casa, ela reine na sua casa, ela reine na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, que essa escuridão, ela saia agora pelo poder que há no nome de Jesus. Essas nuvens negras que tem aí pairado sobre a sua casa, sobre a sua vida, elas sejam dissipadas agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós receberemos sim um corpo glorificado, e eu quero dizer nesta manhã que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. O Senhor está preparando um povo forte, porque o fim já está próximo, querido. Nós lemos a palavra de Deus, nós temos observado que esta é a última geração, esse é o tempo que Cristo vai vir buscar a igreja dele, e precisamos estar preparados, revestido deste novo homem, de Cristo Jesus em nós, porque nós somos a luz, nós somos o sal dessa terra, deste mundo em trevas. E ele fala mais, após dessa vitória: onde está o morto, o teu grilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o grilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então Cristo está dizendo que você tem que se abster do pecado, dessas leis que oprimia. Então eu vou trazer dentro de uma concepção melhor para que você entenda. Foge dessas coisas do homem, querido. Se afasta e viva para Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, ora, o aguilhão da morte é o pecado. É o pecado. Então o pecado destrói a sua carne. Os demônios, os espíritos, ele tem legalidade e age na sua carne. Nessa carne é imortal. Trazendo o quê? Doenças e enfermidades. A doença, ela vem da onde? Ah, não, porque meu pai morreu disso, minha mãe morreu daquilo, um morreu com diabetes, outro morreu com isso ou com aquilo. Querido, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e o Senhor faz um corpo perfeito. Quando ele pegou o barro, ele pegou um barro perfeito e soprou o fôlego do Espírito nele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então isso não vem de Deus. Esses demônios atingem sim, e destrói sim. Talvez ele esteja aí na sua casa, na sua família, há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, até a terceira, a quarta geração, 400 anos. Vem trazendo, vem tragando os seus familiares desse mesmo jeitinho. E Deus está abrindo a sua mente, trazendo a luz, dizendo: ei, filho, filha, eu não chamei você para isso. Eu chamei você para um triunfo maior. E te dou autoridade e poder para repreender, para expulsar esses demônios, esses espíritos malignos, e ter uma nova vida em mim. Então, quando eu renuncio o pecado e começo agora a viver em Cristo Jesus, essas coisas não têm mais efeito sobre a sua vida. Virá sim, virá os ataques. Mas você sabe que seu Deus é maior. E você sabe que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. E que lá na frente, aleluia, está aqui dizendo: Cristo venceu a morte. Onde está a morte? E o inferno? Então, glória a Deus, creia nisso, amado. Toma posse agora desta palavra maravilhosa. Repreenda este demônio da enfermidade. Repreenda esse demônio da doença, da cegueira, da surdez. Esse demônio que tem assolado você, que tem deixado você triste. Você já vai no primeiro, no segundo, no terceiro casamento. Se lembra daquela mulher que, quando encontrou com Jesus, Jesus disse: olha, esse que você está não é seu. Você tiveste 5 e esse que você está não é seu.
Então existia um demônio agindo na vida daquela mulher. E a partir daquele momento que aquela mulher reconhece que Jesus é o Senhor, a vida dela muda. E acabou aquela coisa, aquele sofrimento sentimental, aquela escravidão satânica que estava na vida daquela mulher. Os demônios oprimiam ela, fazendo com que ela estivesse se prostituindo, casando, tentando com um e com o outro para ver se encontrava uma paz, uma felicidade na vida sentimental dela. E era um demônio. E Jesus agora vem, expulsa aquele demônio, fala para aquela mulher a verdade. Ela diz: verdadeiramente tu és um profeta. Você pode dizer isso do Senhor agora? Senhor, verdadeiramente tu és um profeta, que a partir de hoje o meu corpo eu entrego ao Senhor e me santifico, vivo agora uma vida de santidade no Senhor, que não mais eu, mas Cristo viva em mim a partir de hoje. E o Senhor é que vai direcionar-me para um caminho verdadeiro, mesmo que seja dolorido, porque tenho que haver renúncia. E esse pecado, para sair do meu corpo, vai custar caro, porque Satanás ele não quer sair, ele está enraizado há tempo, e você tem que renunciar. Através de quê? Do jejum, da oração, são as armas que você vai agir e renunciar e virar as costas para o pecado. Vai doer, muitos vão se afastar de você, muitos vão virar as costas para você, muitos vão te criticar, mas você vai morar no céu. Dá glória a Deus aí, você vai morar no céu, você terá um corpo glorificado. A morte, o inferno não terá poder sobre a sua vida, mas esses que falam de você, que criticam você, se não se converterem, querido, o ai, as dores serão eternamente, e o bicho não morre. Então é isso que eu estou falando, para coisas maiores. Então vale a pena. Aquela moça foi liberta. Maria Madalena, prostituta, aquela prostituta terrível, tinha uma legião de demônios. Jesus chegou, o demônio saiu, ela deixou de ser prostituta, ela não traía mais. Ela não vivia mais se prostituindo, vendendo o seu corpo, vendendo a sua carne para ganhar dinheiro. Ela renunciou àquela vida e foi viver uma vida nova com Cristo Jesus. Eu não quero criticar, mas olha só, você disse que aceitou a Jesus, mas continua nas mesmas práticas do mundo. É impossível, porque a luz não combina com as trevas. Mas é esse meu ofício, eu trabalho fazendo isso. Então você vai para o inferno. É simples assim, porque tem que renunciar. A santidade, querido, é o seu maior desafio aqui na terra, até a vinda de Cristo Jesus. Então continuamos. Onde está a morte, os teus grilhões? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o grilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que graça maravilhosa que nos dá esta vitória. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa graça vai estar em mim, querido. Não para que eu fique agora me dele. Estamos vivendo o tempo da graça. Olha o dedinho. Um sacrifício. Olhe para a cruz. Ali é o seu lugar. Não era o lugar de Cristo. E a cruz, querido, é um lugar de renúncia, um lugar de sofrimento, um lugar de dor. Um lugar de santificação. Porque o sangue vai sair, mas você vai vencer. Vão lhe tentar furar, como furaram Cristo. Vão pregar os pregos nas tuas mãos e nos teus pés. Vão escarnecer de vocês. Vão pegar suas vestes. Vão despojar você de tudo. Mas o Senhor te revestirá de um corpo glorificado. Aleluia. Um corpo sem pecado. Um novo corpo. E com esse corpo, aleluia, você terá íntima comunhão, íntima intimidade com o Senhor. A santidade é isso. E eu convido você para uma vida de santidade. Lembra-se o nosso início aqui da nossa conversa? A palavra do Senhor diz: carne e sangue não herdará o reino de Cristo. E esse é o mistério. Onde está a morte, os teus aguilhões? Onde está o inferno, a tua vitória? E o tocar o sonido da última trombeta de Deus, quando Cristo vier buscar a igreja. Esse é o nosso maior triunfo. E ele fala agora: mas a graça de Deus, graças a Deus, aliás, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então seja o quê? Firme e constante, não vacile. Hoje você está na igreja, amanhã você não está na igreja. Hoje você fala mal do pastor, amanhã você fala mal do irmão. Hoje você diz que quer fazer a obra, amanhã você diz que não quer mais fazer a obra. Seja constante no serviço e na obra do Senhor, que quando menos esperar,
chegou o dia. E aí, querido, é o dia da festa, é o dia da alegria. E esses que ficarem, lembre-se, terão dores como a mulher, como tem um filho, dores de parto. Mas você estará na boda do Cordeiro e o Senhor estará te servindo ali eternamente. Aleluia, glória a Deus. Esse é o maior triunfo da igreja. Acorda, igreja, meus amados pastores que eu amo tanto, meus bispos, meus apóstolos, pastoras amadas do Senhor. Se desperta e começa a pregar a ressurreição de Cristo Jesus. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra e é necessário que muitos entendam a palavra de Deus como ela é. Carne e sangue não herdará o reino de Cristo e as pessoas estão apegadas em bens materiais. Isso não vai levar a nada. Temos que pregar as coisas dos céus, as coisas celestiais, porque estaremos com um corpo incorruptível, com um corpo celestial diante desse Deus maravilhoso, diante desse Jesus maravilhoso e os seus anjos. Aleluia, glórias a Deus. Este é o maior triunfo da igreja, meus queridos. Que o Senhor Deus nos abençoe cada vez mais, que o Senhor nos capacite cada vez mais, e não vejo a hora, querido, deste dia chegar e podemos estar com esse corpo glorificado, exaltando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que o bom Deus te abençoe, que o bom Deus te dê a paz, e dizendo a vocês, nos ajude a divulgar a palavra de Deus como ela é, tá bom, meus queridos? Então tá aí a palavra de Deus hoje para a nossa meditação diária, 1 Coríntios capítulo 15 e capítulo 16, vocês vão encontrar essas palavras no nome de Jesus, amém? Então dá o seu like, faz o seu comentário e nos ajuda a divulgar esta obra maravilhosa. Que Deus te abençoe e fica com Deus em nome de Jesus.